Seja dado, Senhor, o nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 25, que diz assim, João 4, versículo 25. A mulher respondeu: eu sei que o Messias virá, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que falo com você. Tradução diferente, mas diz a mesma coisa. Versículo 27. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que está falando, ou querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conheceis. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe alguma comida? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo e semeiam e o colhem. Pois o caso é verdade, o caso é verdadeiro, o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Glória a Jesus. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor, essa noite. Glória a Jesus. Irmãos, o primeiro ponto eu quero destacar aqui, que há um motivo pelo qual nós estamos aqui. E o motivo principal é Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz e a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. E quem nos faz estar, permanecer diante da sua presença é a fé. E Jesus, ele disse através de Paulo que não vem de nós, é dom de Deus. E os Hebreus está escrito dizendo que a fé é algo firme, é algo inabalável, é algo que você espera mesmo sem ver. Então, em primeiro ponto, nós temos que crer naquilo que nós pregamos. Nós precisamos acreditar naquilo que nós ouvimos.
Aleluia. Porque são muitos testemunhos que acontecem no nosso meio até os dias atuais. E nós observamos aqui, aleluia, que Jesus com os seus discípulos, como o pastor fez leitura aqui hoje, ele saiu a fazer uma missão, a realizar uma obra, que ele mesmo disse que a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade de Deus, em primeira vontade de Deus. Porque se fizer a obra, mas não fizer a vontade de Deus, também não funciona. Porque tem pessoas que fazem a obra, mas fazem as suas vontades. E aí não dá. Se fizer a vontade da carne, fizer a obra, não dá. O pastor deu aqui ontem que os frutos, ou seja, que a obra da carne é a prostituição, é lascívia, é contenda, é tantas coisas ruins. E nós observamos que Jesus, em primeiro ponto, ele diz: a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade de Deus, ou seja, a vontade do meu Pai. Então, em primeiro plano, é fazer a vontade de Deus. Nós observamos aqui que quando Jesus falou com aquela mulher, Jesus disse: olha, você tivesse 5 maridos, e agora o que tem não é o seu marido. Então, o que nós observamos que acontece em muitos dos nossos irmãos? Tem pessoas que não valorizam o matrimônio, por causa de uma briga, de uma discórdia, aí logo se dividem. Mas Deus, ele usa Malaquias, naquele período que ele estava enfurecido, e ele disse: oxalá se alguém fechasse a porta do templo, se tivesse um cabra macho, um homem corajoso lá, para que não acendesse fogo em vão. Porque se você clamar, ele acende. Jesus disse: onde houver 2 ou 3, eu estou presente no meio deles. O texto que o irmão leu aqui em Mateus 7, lá um pouco adiante, Jesus disse que naquele dia muitos chegariam diante dele e diriam: Senhor, eu não curei o teu nome, não fiz milagre, não expulsei demônios. Aí Jesus vai lá e diz: apartai de mim, vós malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, fazer a obra de Deus é bom, mas também precisa primeiro fazer a sua vontade. E nós observamos aqui, aleluia, que Jesus, ele diz: ou seja, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Aleluia. Então, fazer a vontade de Deus é um pouco difícil, porque exige renúncia de nós. Existe muita renúncia daqueles que se aproximam de Cristo. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, é preciso ter uma renúncia, eu preciso renunciar às minhas vontades. Aleluia. Então Jesus, ele foi bem enfático ao dizer: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Começou a fazer a vontade, agora entra o período para realizar a sua obra na terra. Aleluia. E aí Jesus, então, realizando esta missão, ele chega agora diante de uma mulher essa que muitos dão tantos nomes, não nomes específicos de pessoas, mas avaliam ela como um tipo de tantas mulheres, que era isso, que era aquilo, mas a Bíblia diz que era uma mulher. Eu olho para os bancos da congregação e eu vejo 10 mulheres e 2 homens, e eu fico envergonhado. E eu me pergunto: o que os homens estão fazendo? Alguns estão lá, jogando dominó, jogando baralho, bebendo. Outros estão olhando para as bundas das mulheres na rua, me perdoa a expressão. Outros estão mandando mensagem, conversando as mulheres no Facebook. Outros estão, aleluia, se prostituindo por aí. Outros estão traindo as esposas, não estou dizendo os maridos, as irmãs que estão aqui, mas os homens no geral. Eu trabalhei dentro de empresa e eu vi como são os homens. O homem sem Deus é pior do que bicho. É terrível, irmãos. O homem com Deus, ele luta para não errar, para andar direito com Deus, andar certo, correto na terra. Mas
de Deus, ele é terrível. Às vezes eu já peguei algum passageiro, deixei a esposa dele em casa, a noiva, e aí a noiva pediu o Uber para deixar ele até na casa dele. Aí ele disse: olha, não, para aqui porque eu preciso ir com meus amigos ali e eu não posso ir até em casa, eu preciso ficar ali. Ou seja, já está se desviando o caminho para ir ficar com outras mulheres. Porque isso é para pessoas que não têm caráter. Eu me lembro que o meu pai e minha mãe fizeram 50 anos de casado, eu não tive o privilégio de ir até lá. Mas 50 anos de casado, enquanto ela estava viva, eu nunca vi o meu pai com coisa errada com mulher nenhuma. Nunca vi eles brigando, separando hoje, amanhã, ajudando. Nunca vi essas coisas. Nunca vi meu pai na porta de um bar bebendo, fazendo coisas erradas, dando mal testemunho. Nunca vi isso. Mesmo sendo católico, sendo crente ainda naquele tempo, depois se converteu. Aleluia, graças a Deus por isso. Mas eu nunca vi meu pai com esse tipo de coisa. Aleluia. Mas hoje em dia se olha muitas famílias, é padrasto, é madrasta, é tanta coisa. Por quê? Porque não tem uma estrutura, uma tradição que devia ter no meio do povo de Deus, pelo menos. Aí Jesus, ele olha para o seu povo naquele período, ele fala com Malaquias, e ele diz: Malaquias, eu detesto o divórcio, eu detesto o repúdio. Aleluia. Ou seja, Deus olhou para eles e disse: eu detesto o que eles estão fazendo por aí. Então, uma coisa nós temos certeza, que servir a Deus é muito sério. É sério até além daquilo que nós imaginamos. Às vezes, tem casos e casos, é claro, mas às vezes as coisas estão ficando normais. Como o pastor citava aqui, às vezes tem pecado que não é mais, mas Deus diz Malaquias, Deus diz Isaías: ai daquele que diz que o amargo é doce, que o doce é amargo. Ou seja, ai daquele que diz que o certo é errado e que o errado é certo. A igreja precisa permanecer naquilo que é correto. Aleluia. Porque Deus, Ele está assistindo esse culto aqui. Deus está assistindo você na sua casa, eu e nós na nossa casa. Ele disse que conhece o nosso sentado, deitado, levantado, quando fala, quando pronuncia, quando vai pronunciar, quando deita, quando descansa. Ele está contemplando e assistindo tudo diante da nossa vida. Aleluia. Então ser crente na igreja é muito bom, é fácil demais. Ser crente aqui, pregar, é muito bom. Ser crente dentro da igreja é fácil, porque está todo mundo à vista. Mas difícil é ser crente longe dos irmãos. Isso aí é difícil. Por quê? Porque vai vir a tentação, e aí nós vamos ser, como nós vamos nos comportar diante da tentação. Aleluia. Eu costumo dizer que quando Deus olhou para Jó, ele disse: Jó é homem íntegro, ele é reto, é temente a Deus, se desvia do mal. Aí Deus viu que Jó era um homem íntegro. Ele disse o quê? Então eu vou abençoar Jó, vou abençoar a sua casa e o fruto do ventre da sua esposa. Aí Deus começou a abençoar e começou a prosperar Jó. Por quê? Porque viu que Jó era um homem, pastor, daí íntegro diante dele. Agora você imagina Jó com 10 filhos, homens e mulheres, já chegou com uma idade razoável. A sua esposa é um pouquinho baqueada, como diz o ditado, né? Já um pouco abatida, desgastada de tanto filho, ter filhos. Já não estava mais aquela coisa toda que o homem queria. Aí aparecia diante de Jó aquelas mulheres bem formadas, aleluia, bem ajeitadinha, bem arrumadinha. E aí olhava para Jó e via que Jó era um homem que tinha riqueza, que tinha uma vida boa. E aquelas mulheres talvez mandavam um recadinho para Jó, alguma coisa semelhante. Hoje é na rede social, é em tantas coisas diferentes, tem uma facilidade muito grande para mandar esse tipo de coisa. Eu acredito que Jó recebia algum bilhetinho de alguma e dizia: olha, fulano está apaixonada por você. Mas Jó dizia: para trás de mim, Satanás. Aí Jó dizia: não, isso para mim não serve, eu já tenho a minha esposa. Aí Deus olhava para Jó e dizia: não, esse homem aí vale a pena investir nele. Por quê? Porque Jó era crente diante do povo, da mulher, dos filhos e diante das pessoas fora. Então nós observamos aqui que Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, você teve 5 maridos, mas o que tem não é teu. Ou seja, está cometendo adultério. Porque quem está com o marido que não é dela ou dele, mulher, é adultério na certa. Aí Jesus ali não querendo condenar, olhando com o olhar de misericórdia e sabendo que aquela mulher se arrependeria, porque ele conhece o profundo, o oculto
sabe se há em nós o arrependimento, se nós temos no nosso coração a preocupação, o temor, para se arrepender diante dos nossos erros, porque tem pessoas por aí que perderam o temor, não mais se arrepende, tudo ficou normal, ou seja, até mesmo a prostituição é normal, para muita gente é fora, mas a igreja de Deus é santa, a igreja de Deus é separada, a igreja de Deus é pura, a igreja de Deus é sem mancha, é sem mácula, a igreja de Deus é lavada no sangue de Cristo Jesus, a igreja de Deus é preparada pela palavra, é lavada pela palavra, a igreja de Deus é serva, serve ao Senhor, a igreja de Deus, aleluia, ela é separada de tudo que está neste mundo aí, ou seja, quando Deus ele olha lá de cima, ele vê você como veste, aqui da cor que ela é, na nossa veste assim, no modo de tinta, mas ele vê você com veste embranquecida, ou seja, se você estiver pura diante de Deus, você vai brilhar como uma luz diante da sua presença, aí Deus vai olhar lá de cima, a tua roupa pode ser azul ou vermelha, mas ele vai ver roupas brancas, puras, diante da sua presença, se houver a pureza no seu coração. Uma certa vez o salmista ele diz: Senhor, quem subirá ao Monte Santo? Aí ele responde através do Espírito, ele diz: aqueles que são limpos de mão e puros de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Nós estamos aqui porque queremos entrar na glória com Deus. Se Jesus bradar hoje, ele disse: olha, vocês olhem, disse que os campos estão prontos, faltam 4 meses, mas eu estou dizendo, está tudo maduro, está tudo pronto. Se nós analisarmos o mundo que está acontecendo hoje aí fora, o tipo de situação que acontece no mundo, a falta de temor, a banalização, aleluia, o descrédito com a igreja, com lideranças, com pastores, com membros, se nós olharmos o que está acontecendo, nós vamos perceber que Jesus está prestes a voltar para resgatar e arrebatar a sua igreja de som nessa terra. Não há mais tanto tempo, aleluia, porque o relógio já está chegando no fim, aleluia, porque nós estamos vendo que muitos estão se perdendo, e Jesus, aleluia, ele está às portas, e em breve ele virá recolher a sua igreja de sobre essa terra. Pode ter certeza disso. Uma certa vez eu ainda era jovem, aos 18 anos atrás, 17 a 18 anos, não me recordo aqui exatamente, eu era diácono naquela época, e eu tive uma visão, eu vi um relógio do céu formado de estrelas, e ele tinha 2 ponteiros, e o ponteiro menor estava chegando no meio-dia, no 12, e o ponteiro maior dos minutos faltava 5 minutos para zerar a hora. E eu tentei ali, pastor Daí, fazer alguns cálculos para ver até quando seria, se de Cristo para cá, contando de Cristo para cá, havia passado 55 minutos para zerar aquela hora. Eu comecei a calcular para me ver mais ou menos quanto tempo nós ainda teria na terra para realizar a obra de Deus aqui na terra. Porque Jesus ele disse: a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então eu vi uma pessoa dizendo, aleluia, que ele perdeu tanto tempo na sua vida conquistando coisas da terra e não fez a obra de Deus. Ele disse: se eu pudesse viver mais 2 vezes na terra, aí eu ia fazer a obra e realizar a obra de Deus. Por quê? Porque nada há semelhante a fazer a obra de Deus na terra. E Jesus ele disse aqui que uns semearam e outros colhem. Observe o início da igreja do Brasil, da Assembleia de Sofrimento. Hoje nós colhemos o que? O que aqueles semearam lá atrás. Hoje você tem na Constituição o direito de abrir um culto aqui, ninguém pode chegar, bater na porta, você liga para a polícia prende a pessoa, porque você tem um direito, nós temos um direito, um respeito que conquistamos através de oração de homens que estão lá em cima, aleluia, mas porém, irmão, no início foi doloroso,
Hoje nós sentamos, falamos aqui à vontade, de boa, como diz o ditado aí. Mas no tempo passado foi difícil, alguns semearam e nós colhemos aqui hoje. Jesus disse: olha, vocês estão colhendo que alguém semeou. Sabe quem semeou? João Batista havia semeado. Sabe quem mais semeou? Os profetas haviam semeado lá atrás, aleluia, para os discípulos colher aquilo que eles semearam. Jesus disse: alguns semearam lá atrás, vocês estão colhendo aquilo que eles semearam, porque vocês nem semearam, mas estão colhendo. E às vezes nós colhemos e achamos que estamos fazendo muita coisa na terra. Mas Jesus disse: não, vocês estão colhendo aquilo que não semeaste. Jesus está dizendo que quem semeou foram os lá de trás. Nós estamos colhendo o fruto daqueles que semearam. Sabe por quê? Porque nós não saímos na rua sendo perseguidos pelas autoridades, pelas pessoas, sendo xingados e apanhando na rua. Por quê? Porque alguém conseguiu lá atrás, aleluia, uma licença, um alvará, conseguiram uma lei que nos permite estar na sua casa e ninguém pode chegar aqui para nos incomodar. Por quê? Porque temos uma lei nos protegendo, o Estado nos protege. Alguém semeou lá atrás, nós estamos colhendo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós não temos nenhum merecimento do que temos aqui na terra. E aí Jesus aqui, ele está ocupado falando daquela mulher, dando para ela o sentido da vida, ensinando para ela como que ela devia servir, devia adorar e como, aonde ela teria que adorar, porque eles tinham aquela dúvida, os samaritanos com aquela divisão do reino e a política da Síria, conquistando Samaria, colocando sacerdote, trazendo gente da Síria, virou uma bagunça só. Eles começaram a se confundir, eles não sabiam mais o que era Deus, quem era Deus, não sabiam mais adorar, não sabiam mais servir a Deus. Aleluia. E aí Jesus, ele chega dizendo para ela o que ela deveria fazer e como deveria fazer. Aleluia. E aí nós observamos que Jesus está aqui, está dando as instruções. Os discípulos chegam, meu nobre irmão, obreiro, agora com a comida, porque Jesus estava com fome e cansado daquela viagem. E agora os discípulos chegam com uma grande preocupação. Eles dizem: mestre, come. É claro, se você não sustentar o corpo com alimento sólido e líquido, como você vai permanecer de pé? O discípulo preocupado com Cristo, ele disse: Senhor, come. Nós trouxemos a comida que o Senhor nos mandou comprar. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, uma comida eu tenho para comer que vós não conhecereis. Às vezes nós pensamos que conhece tanta coisa e a gente não conhece quase nada. E aí Jesus disse: olha, a minha comida e bebida consiste em fazer a vontade de Deus, fazer a sua vontade e realizar a sua obra sobre a terra. Aleluia. E quando nós observamos os discípulos diante de Cristo, quando Jesus ele fala sobre aquele jovem rico, e ele diz sobre os que têm riqueza, que se apegam à riqueza, ele diz que dificilmente entraria no reino de Deus aqueles que possuem e se apegam às riquezas. Aí o discípulo olhando para Cristo, Pedro disse: Senhor, então quem poderá se salvar? Aí Jesus ele disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para mim e para você é difícil trazer pessoas para encher esses bancos aqui, mas para Deus ele diz que todas as coisas são possíveis. Mas é preciso ter alguém que regaça as mangas, que evangeliza, que convida e diz: vamos. Que Jesus, quando ele fez a festa, ele disse: olha, vamos fazer a festa lá, e chama, convida as pessoas e diga para virem à casa, porque eu quero que a minha casa se encha. Aleluia, glória. Mas quando a casa está cheia, se tem alguém que não está pronto, é ele que vai cuidar. Mas ele diz: não, convida e diga para eles que eles venham, para que a casa se encha, glória. Então Jesus ele nos deu, aleluia, uma receita dizendo: vocês precisam concentrar, mesmo que a pessoa diga: não, eu não quero ir, mas você fala: não, por favor, por mim, vamos lá hoje na casa de Deus.
Porque Jesus tem uma palavra para o seu coração. Você tem que crer que o pastor que está aqui tem uma palavra, outro tem uma palavra aqui. Você tem que crer que o obreiro tem uma palavra, que você tem uma palavra de Deus para alguém que precisa. Aleluia. Não é apenas uma palavra de ânimo, dizendo, irmão, isso aqui não, irmão. É a palavra de Deus que tem que ser anunciada todos os dias no nosso meio. Seja ela de cobrança, de repreensão, de consolação, de edificação, todas elas edificam. Aleluia, mas ela precisa ser apregoada. Por quê? Porque a igreja precisa viver sobre a palavra de Deus. Porque muitos apostataram-se da fé, estão dando ouvido a doutrina de demônios, a espíritos enganadores, mas a igreja permanece diante de Deus, servindo e observando a sua palavra sobre a terra. Amém? Se coloque sobre os seus pés, por favor. Grande Jesus. O céu está nos sustentando. Pode ser? Glória a Deus. Você? Bom Jesus. Amém? O Senhor nosso Deus é bom. E nós devemos permanecer. Porque o céu está nos sustentando. Até aqui, como disse o profeta Samuel, nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos tem ajudado. Eu sei que muitas pessoas têm fracassado na fé, muitos pararam. Mas até aqui o Senhor nos ajuda. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Pode ser.